Coordenada de Direitos Humanos. Para continuar nosso também, queremos chamar agora o advogado criminalista, professor de graduação do SESMAC, Centro de Superior de Maceió, professor de graduação e pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Alagoas, professor de pós-graduação em Psicologia Jurídica Criminal na Faculdade de Psicologia do Centro de Superior de Maceió, mestre em Direito Processual Penal pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduando em Neuropsicologia pelo Centro de Superior de Maceió, procurador do município de Maceió, presidente da Comissão de Advocacia e Trabalho, poeta e escritor, e também graduando em Psicologia aqui no SESMAC. São as senhoras do advogado criminalista. Eu quero dizer do prazer de estar aqui, da responsabilidade de encerrar um seminário de tão grande envergadura, né, direitos humanos que vem a ser o nível de direitos que abrange toda a nossa vida, porque é inerente à nossa própria condição de ser humano. Então, quero passar para vocês que é uma honra estar aqui em plena sexta-feira. Muitas de vocês já com sede e tal, né? Para vocês que é uma honra estar aqui em plena sexta-feira. Muitas de vocês já com sede e tal, né? A hora passando. Eu não estou me incluindo não, viu? Eu tomei água agora. Mas, gente, o nosso tema é a consideração da personalidade do condenado como imposição de direito humano. Um tema, a princípio, estranho. Porque quando nós falamos de seres humanos, nós tendemos a nos esquecer daqueles ou daquelas que se encontram no cárcere, via de regra, acusados e ou condenados pelo cometimento de delitos que podem chegar aos mais bárbaros ou os mais simples. Esses são os mais fáceis de serem atingidos pelo nosso sistema, porque nós temos um sistema seletivo. As pessoas falam muito em discriminação racial e eu acho que a discriminação do Brasil é tão danosa quanto, porque nós trabalhamos com a discriminação social, né? Então a questão aqui é econômico-financeira, até porque a questão da discriminação racial em nosso país, ela deveria ser objeto de estudo psiquiátrico, uma vez que na miscigenação das raças que formaram a raça brasileira, talvez o sangue mais importante que nós tenhamos em nossa veia seja o sangue negro, não é? Se a gente olhar historicamente, o europeu, sem nenhum demérito, mas os nossos antepassados europeus que vinham para o Brasil eram criminosos, estupradores, ladrões, não é? O grosso era nesse sentido. E quem era o africano que ajudou a miscigenar a nossa raça? Eram os príncipes, as princesas africanos, né? Que eram derrotados em guerras locais, eram aprisionados, caçados e eram lançados ao Brasil. Então, a base do sangue nosso, das mais nobres, é o sangue negro. O indivíduo acusado de discriminação racial deve ser submetido a exame psiquiátrico, porque ele próprio deve ter uma base de sangue negro. Mas no Brasil a gente vê um país elitista, nós vemos um país onde as classes sociais mais altas recebem os privilégios. Eu vou dar um exemplo antes de adentrarmos ao tema propriamente dito da palestra, porque nós já vamos falar do condenado. É moda no Brasil, quando as acusações são sérias, se prender para investigar. Isso fere o princípio da dignidade humana. Porque a suspeita é uma situação de pré-certeza muito vaga. Qualquer um de nós podemos estar numa linha de suspeita. É por isso que a Constituição brasileira estabelece, internalizando não genericamente, mas expressamente, um dos direitos humanos, que é a presunção da inocência, o tratamento como inocente.
Todo país democrático consagra este princípio, uma vez que, a partir do momento em que admitirmos a prisão para investigar, nós estaremos admitindo que cada um de nós somos criminosos em potencial, mas em potencial já transformado, digamos assim, numa certeza indiciária. Não é a potencialidade psicológica que todos temos, eu bato muito nisso. Potencialmente, sob um ponto de vista psicológico, todos nós e todas vocês somos criminosos, já cometemos um crime. Já cometemos até um crime de homicídio. Nas minhas palestras de psicologia criminal, eu bato muito nisso. Que tipo de crime nós cometemos? Vamos voltar no tempo. Há 4 anos atrás, vocês, eu, há muito mais. Naquele período do surgimento do primeiro amor, naquele período em que a paixão começa a aflorar junto com o despertar da sexualidade, aparece aí para as garotas o príncipe encantado. Para nós, os garotos, a princesa, né, luminosa, encantada. Para aqueles que têm uma orientação homossexual, uma pessoa do mesmo sexo. Mas aparece alguém. E aí, eu vou dar o exemplo das meninas. Porque a menina é mais doce. É mais avessa à violência. Então, uma de vocês tem um encontro marcado, o primeiro encontro, no aniversário da coleguinha. E aí se arrumou toda, fez alguma coisa que o papai ou a mamãe não gostou, e ela chega assim e diz: você não vai mais à festa. Olha, você cometeu um matricídio, um parricídio várias vezes no seu inconsciente. Você matou a mamãe, matou o papai. Agora não passou para o ato. E são essas culpas que nos acompanham a vida toda. Não é? Então, quando eu falo em potencialidade, não é essa potencialidade psicológica. Eu estou falando que não se pode tratar o cidadão como ele sendo um criminoso já passado ao ato sem que haja provas. E é aqui que eu vou fechar o nosso introito. É aqui onde eu vou mostrar a vocês como ocorre no Brasil. No Brasil, qualquer cidadã normal, apesar de nosso sistema dizer que toda prisão deverá ser fundamentada, se colocar, ou se for colocado ou colocada no polo ativo de suspeita do cometimento de um delito que tenha repercussão, vai para a cadeia. É genérico, é assim. É uma forma do Estado responder à sociedade. O José foi acusado de matar alguém, teve repercussão? Teve. Para que trabalhar procurando criminoso? Mete na cadeia e deixa o mal lá dentro enquanto a gente investiga. Se depois constatar que é inocente, aí desculpe, o cara pode já sair com a esquizofrenia carcerária, com a vida acabada, mas o Estado passa a mão sobre a cabeça: desculpe, perdão, você é inocente, passou 1 ano na cadeia, nós somos ineficientes, vai embora, acabou a vida do cara. Mas é sempre assim? Vamos ver o que é que isso tem a ver com o elitismo da nação brasileira. Está lá o Cachoeira, o homem mais importante do Brasil hoje, está lá preso. Mas as pessoas envolvidas com ele não estão presas. O Demóstenes não está preso. E aí? Esse é presumido inocente até que se prove o contrário. Está vendo a diferença de tratamento? Se o Demóstenes, não estou dizendo que ele deva ser preso não, o certo é como acontece com ele, é que fique solto até que se prove que é criminoso ou não. Mas se o Demóstenes fosse um cidadão comum, um pagador de impostos, ele já estava na cadeia com essa repercussão. E aí depois se ia apurar. Então nós estamos num Brasil em que o indivíduo que deve ser tratado como inocente é tratado como culpado. Você imagine depois de condenado. E aí o que acontece? Segurança pública falida no país. Não vou falar em Alagoas, que é desastroso. Alagoas, a segurança pública é comandada por um conselho inconstitucional. Um conselho de segurança que é presidido por um conselheiro federal da OAB, que tem um outro conselheiro federal da OAB membro, tem um promotor de justiça e um juiz de direito comandando a polícia. Há alguma coisa chamada de princípio da independência dos poderes, né? O judiciário, o controle externo do Ministério Público, o controle externo da polícia pelo Ministério Público fica prejudicado, e o controle indireto da OAB também está prejudicado. Porque como é que eu vou fiscalizar o ato que eu, através de meu representante, cometi ou deixei de cometer? Não é a organização. Então aqui é caótico, o resultado está nas ruas.
Está aí, vocês viram recentemente um dos grandes homens do Estado, Dr. Alfredo, assassinado barbaramente, um médico, um salvador de vidas, um senhor já, por falta de segurança, por incompetência do modelo da segurança pública. Policiais mal remunerados, poucos policiais nas ruas, mas isso está se refletindo no Brasil todo, essa desestrutura da segurança pública. Então, nesse sentido, quando aparece um crime, um delito, se lança o cidadão ao cárcere. E se esse cidadão, se essa cidadã não tiver condições de pagar advogado, não tiver condições de ela produzir sua prova, é condenada. Porque é outra falácia. Indúbio pro réu. É tão lindo. Indúbio pro societatis, de fato, é o que existe nos crimes de repercussão. Eu não me lembro de um réu impronunciado por falta de provas. O indúbio pro societatis manda sempre a julgamento pelo júri. E a sociedade sedenta de sangue, porque corre risco nas ruas. Olha como a psicologia interage com o direito. Aí está lá os representantes da sociedade sedentos de sangue, pouco olham para a prova. Principalmente se o réu é pobre, porque vem com aquela farda, aquela marca, o estigma de miserável do presídio vestido de bandido. Aí eu digo, julgue imparcial e fantasia o cara de bandido sempre na frente. Então é esse o sistema. Eu participei, isso me lembra uma postura, eu participei uma vez de um reconhecimento, onde um sargento da polícia era suspeito do cometimento do crime. Quando eu entrei na delegacia, ia haver o reconhecimento. Estavam lá 4 policiais civis, a paisano, e o sargento fardado, para que a pessoa reconhecesse quem era o sargento que matou. É Alagoas, não é? São os critérios de polícia científica daqui. Então vamos lá, gente. Vou começar pela histórica Declaração Universal dos Direitos Humanos. A partir daí é que nós vamos desenvolver o trabalho para a importância e o que é que está acontecendo em relação ao réu condenado. Ao criminoso, assim considerado por uma sentença judicial. Ela adveio num período pós-guerra, onde os povos vinham humilhados, vinham retaliados, vinham numa verdadeira vitória de Pirro. A Segunda Guerra Mundial, ela acabou com a Alemanha, destroçou a Alemanha, mas trouxe danos para todos aqueles envolvidos, como toda guerra. Não existe vitorioso absoluto em uma guerra. A vitória em uma guerra é sempre uma vitória de Pirro. Porque os países vencedores, as nações vencedoras perdem filhos, perdem dinheiro, têm uma série de traumas gerados à sua população. A nós vai interessar, na declaração e no pacto posteriormente, vai interessar alguns artigos, alguns dispositivos. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Fala-se da tortura, que é a imposição de sofrimento como expiação ou para fins de investigação. O Brasil já foi especialista nisso. Década de 60, durante o período da ditadura militar, a polícia brasileira, através do DOI-CODE, se especializou em torturar supostos inimigos do poder, a grande maioria estudantes universitários. Então nós temos um trauma muito grande dessa época. O DOI-CODE era a polícia política, o departamento de polícia política, sediado em São Paulo, e cada estado tinha um, o mais famoso é o de São Paulo, onde disse que quando se entrava no vestíbulo da delegacia, tinha uma placa bem grande escrita: contra a pátria não existem direitos. Descia-se uma escada e lá embaixo havia uma outra placa: bem-vindo ao inferno. Então, nessa época, nós temos histórias terríveis, métodos de tortura psicológica, mas principalmente tortura física. Isso 60, viu? Depois da Declaração Histórica de Direitos Humanos. Vamos à outra parte da fundamentação. O artigo 6º diz: toda pessoa tem o direito de ser em todos os lugares reconhecida como pessoa perante a lei. Daqui a pouco a gente vai falar o que é ser pessoa. Observem que na declaração histórica não se falava em personalidade jurídica.
Se falava que cada indivíduo tem o direito de ser considerado como pessoa, pela lei. Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, Pacto de San José, que vem sacramentar a Declaração Universal. Adotada e aberta a assinatura na Conferência Interamericana sobre Direitos Humanos de São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 69, é internalizada, trazida ao ordenamento pátrio através do Decreto 678 de 92 e promulga a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Aqui também tem dispositivos que nos interessam. Direito à integridade pessoal. 1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. 6. As penas do artigo item 6 do artigo 5º. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados. Artigo 11 fala da proteção da honra e da dignidade e diz que toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. Chegamos ao cerne. Eu denominei criminoso de papel. Eu tenho batido sobre isso. O criminoso de papel, a virtualização do ser humano condenado. Então vamos aos tópicos. O que vem a ser o criminoso de papel? Nós julgamos no processo crime seres humanos. De um lado e de outro, no polo ativo do delito, quando quem está começando o curso, o polo ativo do delito é o criminoso, o autor do crime. E no polo passivo do delito, a vítima. De um lado ou de outro estão pessoas, via de regra. Raramente você vai encontrar com a responsabilidade objetiva em crimes ambientais uma empresa, por exemplo, uma pessoa jurídica. Mas ainda aí tem um detalhe, seus sócios, o que não acontece no Brasil, necessariamente terão que responder pelo crime. Porque o artigo 29 do Código Penal diz que quem concorre para o crime incorre nas penas a ele cominadas. Então é muito bonito se estabelecer uma responsabilidade objetiva, defendido por grandes escritores, onde se diz, vamos engolir só no bolso. Então a empresa é a responsável, ninguém mais é culpado. A empresa não tem vontade. Sem a participação dos seres humanos que compõem a sua diretoria, ela não comete o crime. Não é? Então, aí na participação, os seus diretores vão responder com base no artigo 29, tranquilamente. Então, vejam bem. Mas, via de regra, nós encontramos pessoas que amam, sonham, pensam, raciocinam ou não, se emocionam e vão estar nos dois polos do delito. O crime faz a diferença entre um cidadão normal e um criminoso a partir do que chamamos em psicologia criminal de passagem ao ato. E o que é a passagem ao ato? O processo criminogênico, o processo de formação do crime, do delito, vamos dar uma viajadazinha pela criminologia, levar a romper a relação. Mas ela é bonita demais e eu sou feio demais, não vou achar nunca outra como ela. Contrafator, vou pensar em aceitar a traição, para poder não morrer sozinho. Então vão ter sempre isso, o crime é a mesma coisa. Eu comecei dizendo que cada um de nós já cometemos um crime. Cometemos um crime virtual. Cometemos um crime, eu não vou dizer o termo virtual para não confundir com a criminalidade de informática. Cometemos, digamos assim, um crime não materializado. Porque não chegamos a passar ao ato. Olha, a garota lá, eu mato essa velha, o amor da minha vida. Porque quando a gente é jovem, toda grande paixão é o maior amor da vida. Quando a gente envelhece, a gente sabe que não é. A gente sabe que sempre aparecem outras e outras e outras e outras paixões. Mas quando a gente é jovem, meu Deus, o namorado deu um tapa, mas eu vou levar o tapa porque ele é o príncipe encantado, porque nunca mais outro como ele aparece, ele é o maior amor da minha vida. Você nem viveu, menina. E você também, garoto. Para dizer que é o maior amor da vida, você pode ter mais 50 anos pela frente. Você pode ter um amor concreto. E isso aí representar uma estabilidade de relação conjugal futura. Mas o maior amor da vida, isso não existe. Existem grandes paixões. E cada vez que passa o tempo, paixões superam paixões. A vida é dinâmica, né?
Então vejam bem, mas no momento de passar o ato, você não passou o ato, se for normal, né? Se for um psicopata, não, vai botar veneno na comida da mãe depois. Mas se for normal, você não vai passar o ato e ainda vai conviver com a culpa. Ainda vai passar a vida convivendo com a culpa. Essas pequenas culpas de atos que nós não fazemos, mas apenas idealizamos, nós temos no dia a dia. E isso é o segredo dos resultados de tratamentos psicoterápicos, é se trabalhar com essas culpas não materializadas, essas culpas inertes no inconsciente. Mas vamos lá. Então estamos julgando pessoas iguais a nós. Mas o que acontece? No nosso sistema, a gente está julgando nomes em processos. Eu atualizei. Eu sempre chamei de criminoso de